Olá, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que vocês vão estar escutando esse podcast. Mais uma vez estou aqui, né, a Brenda com vocês, para a gente ter esse nosso terceiro podcast, essa nossa terceira aula. E sempre antes, né, gente? Sempre antes de começar as aulas, a gente vai ter aquele aviso, assim, que vai ser constante, sempre é bom lembrar, né, que é da gente se cuidar, da gente ficar em casa, quem pode ficar em casa, por favor, fique. Quem precisar sair, todas as recomendações possíveis, por favor. Máscara, álcool em gel, tudo que for necessário, gente, pra gente se cuidar e cuidar do próximo, né? É sempre bom lembrar e principalmente a gente fazer. Então, sempre no começo do vídeo a gente vai ter, dos vídeos, né, dos podcasts, a gente vai ter esse aviso. Mas vamos lá, né, gente? Vamos ao conteúdo dessa semana. No conteúdo passado, a gente viu Idade Média, a gente viu toda a questão política, econômica, social, cultural, que envolveu ali o período da Idade Média, né? Então a gente percebe que nesse período ele teve sua complexidade, ele teve suas questões, e agora passando para o período da Idade Moderna, a gente também vai ter, né, ali uma quebra com o período anterior, né? A gente viu que a Idade Média ela se diferenciou ali da Idade Antiga, né? Com uma mudança, como a gente falou, geral em muitas coisas. E a Idade Moderna também, ela vai ter essa quebra, né? Ela vai ter essa ruptura com alguns pensamentos ali da Idade Média, rompimentos políticos, econômicos, culturais, sociais, que vão fazer esse diferencial ali do tempo da Idade Média. E é importante lembrar também, gente, a gente sempre fala isso, mas é sempre bom lembrar que não é porque, né, a gente está passando de um período ao outro que, assim, magicamente, tudo que era do período anterior acabou. Não, são processos, as coisas vão acontecendo de uma forma gradual. Então, não é que tudo que teve na Idade Média agora acabou e aqui na Idade Moderna é tudo novo. Não. As coisas estão acontecendo ali concomitantemente, mas há essas mudanças, né, que fazem com que a gente classifique esses períodos historicamente. Mas vamos lá. No final do podcast passado, da aula passada, a gente falou sobre a formação dos estados, né, dos estados nacionais. E a gente viu, gente, que a figura do rei, agora, ela era uma figura totalmente soberana. Diferente, né, ali do período feudal, em que tinha os reis, mas cada lugar tinha um feudo, tinha um nobre, não tinha um poder centralizado, não tinha uma pessoa que tivesse todo o poder concentrado nas suas mãos. Na formação dos estados nacionais, a gente já vai ver isso, né? O poder está concentrado na mão do rei, o rei agora ali, ele definiu fronteiras, ele forma suas dinastias, ele forma suas nações, e ele tem um poder enorme, que já também lá no final da aula a gente falou que isso geraria, né, o que a gente vai estudar agora aqui, que é o absolutismo, né, esse regime monárquico, esse regime justamente totalmente centralizado nas mãos de um só, o rei que controla tudo, o rei é a representação divina, o rei realmente é o soberano, é o maior na escala social e, enfim, vocês podem perceber que ele é a figura mais grandiosa aqui nesse contexto, né, da modernidade. E falando de absolutismo, né, monárquico, gente, no começo a gente viu que teve, né, algumas dificuldades para essa centralização do poder, já que, enfim, existiam vários feudos, como a gente falou, mas houve, né, essa entrega, né, não essa entrega, né, porque muitos conquistaram, né, várias coisas ali na força, né, mas a gente viu que conseguiram, né, dar esses amplos poderes ao rei. E esses reis, gente, eles se juntavam, né, com duas outras classes muito importantes para manter, né, digamos assim, esse reinado, que era a igreja e a nobreza, né. Só que o interessante aqui é pensar que se os reis e os nobres, eles tinham uma relação, aquela de suzerania e vassalagem, né, dessa troca, né, digamos assim, na Idade Média, aqui a nobreza ela já vai estar subordinada ao rei. Então a gente não vai ter, assim, mais tanto uma coisa mais de troca e um pouco mais igual, digamos assim. Aqui a nobreza ela está realmente subordinada ao rei, já que ele tem um poder maior agora nas mãos, né? E a relação com a igreja sempre foi uma coisa assim,
com relação aos reis, né? Há vantagens nessa relação com a igreja, apesar de que já mais pro finalzinho assim a gente vai ver que essa relação ela vai ficar um tanto quanto abalada. Se a gente está falando de absolutismo desses reis com todos os poderes nas mãos, quem seriam, né? Quais são os ícones desses? Quem são os principais reis absolutistas? Quem foram esses ícones do absolutismo, né? A gente não pode deixar de falar de Isabel de Castela e Fernando de Aragão, que foram, né, os responsáveis por o que a gente conhece hoje como a Espanha, né? Então, gente, Isabel era filha do rei de Castela, Fernando do rei de Aragão, por isso o sobrenome de cada um. E a Isabel, gente, ela estava destinada, né, a herdar o trono do pai dela. Só que o rei de Portugal, ele resolveu contestar isso aí. Ele, não, tô muito afim que você assuma isso aí, não. E isso, óbvio, né, que gerou uma guerra, né, que acabou vencendo pro lado de Castela. Ela assume o trono, ela se casa com Fernando de Aragão, e a junção deles dois, que automaticamente geraria a junção desses reinos de Castela e Aragão, é o que a gente, né, dá a formação da Espanha, o que a gente conhece hoje como Espanha. E, assim, qual foi o marco deles, né, para eles serem esses ícones, né, absolutistas? Além do que a gente já conhece, né, de ter o poder centralizado nas mãos, ter todo aquele controle, eles foram responsáveis, gente, por colocar o catolicismo, né, como principal religião na Espanha, e fazendo com que assim eles expulsassem, né, protestantes e os mouros, né, que eram conhecidos os árabes, né, ali na Península Ibérica, já que esse povo, né, o povo árabe, ele estava, né, conseguindo conquistar alguns espaços ali na Europa Ocidental, mas a partir dessa entrada maior da igreja e do catolicismo, eles foram sendo cada vez mais expulsos, e foi o que Isabel e Fernando fizeram, né, implantando o catolicismo como religião principal. Então, tudo aquilo que fosse contra a religião era considerado heresia, tanto que lá tinha, né, a Inquisição espanhola, que, como a gente viu na aula passada, era justamente a Inquisição. Os inquisidores, eles buscavam essas pessoas que eram hereges, né, que faziam coisas contra a igreja. E uma coisa também interessante é que Isabel e Fernando foram ali responsáveis por mandar Cristóvão, né, Cristóvão Colombo, nas expedições marítimas, que a gente vai ver mais tarde, que é o sistema econômico, o mercantilismo, que vai ser muito marcante aqui no Estado moderno, na Idade Moderna. E foram eles que mandaram ele para a expedição, e aí a gente sabe, né, que ele descobriu, entre aspas, né, a América, mas esses são outros assuntos, né, mais esse título de curiosidade. Mas, gente, se a gente tem esse Isabel de Castela e Fernando de Aragão como ícones, o verdadeiro, assim, ícone máximo, supremo, como ele se denominava, o Rei Sol, ou como ele dizia, o Estado sou eu, é Luís XIV. Ele é uma figura máxima, assim, representante do absolutismo. Se vocês colocarem Luís XIV, né, no Google, vocês vão ver uma pintura famosíssima dele, que é ele, assim, bem imponente, com aquelas roupas, assim, bem expressivas de rei. É uma imagem, assim, bem característica do que era ser rei, né, nessa época. Como ele falou, como ele era considerado, né, o Rei Sol, né, é o principal, é o que ilumina tudo. Enfim, o Luís XIV, ele era essa representação máxima, né, do rei absolutista. Os reis absolutistas, gente, eles eram considerados como os representantes de Deus na Terra. Então, as vontades dele eram vontades divinas. O poder que eles tinham era um poder derivado de Deus. Então, vocês imaginam, né, justamente a imponência que esses reis sentiam, né, já que eles simplesmente eram representações divinas. E, gente, uma pessoa ali que foi bastante importante, responsável por algumas coisas ali no governo do Luís, foi o ministro dele, o Jean-Baptiste Colbert, né, que ele foi muito responsável, gente, por ajudar, né, na questão do mercantilismo, a implantar o mercantilismo, porque ele queria fazer da França, né, uma nação grandiosa, né. Então ele incentiva a questão do mercantilismo, que, como eu falei, a gente vai ver com mais detalhes, mas já assim, passando, né, um pouco mais para vocês, o mercantilismo, ele vai ter uma política muito forte de comércio, de expansão marítima, e de colonização, né, que é procurar
metais preciosos em outras terras, colonizar essas terras justamente para se obter um lucro maior. E o Colbert foi muito responsável por isso ali no governo do Luís XIV. E ele também incentivou muito a indústria e a manufatura, né? Justamente com o objetivo, como eu falei, de fazer com que a França fosse uma grande potência. Então, ele também é uma figura importante de ser lembrada por esse incentivo econômico, né? E aí, gente, uma coisa é assim que é uma grande representação também do poder absolutista nesse reino aqui de Luís XIV é o Palácio de Versalhes, né? Palácio grandiosíssimo, gente, para vocês terem uma ideia, dava assim para conviver, teve uma época que viveu 60 mil pessoas ali. Então, tipo, era enorme, são dimensões gigantescas. E é justamente para representar cada vez mais esse poder do rei, né? E aí vocês imaginam, de onde é que ele estava tirando, né, todo esse dinheiro para poder manter esses luxos, essa vida luxuosa, claro que era explorando, né, a população mais pobre, e com certeza isso trouxe, né, como a gente vai ver, trouxe muitas revoltas, e uma das principais, na verdade, não é nem revolta, é revolução que vai gerar, a gente vai ver nos próximos conteúdos, é a Revolução Francesa, né, que vai ser uma quebra desses ideais absolutistas. Mas, voltando ao Rei Sol, né, o Estado sou eu a representação máxima. Para além disso, ele fez o Edito de Nantes, que foi algo parecido ali no reino de Isabel e Fernando, que é justamente fazer uma expulsão, né, dos protestantes, já que a religião católica, né, a Igreja Católica, como a gente viu, ela era bem aliada, né, ela andava ali de mãos dadas com os reis absolutistas. Então, gente, falamos dos ícones, falamos um pouco do absolutismo e a gente vai falar um pouco das teorias, né? O que é que embasava ali o absolutismo. A gente vai ter a teoria do direito divino dos reis, que foi o que eu acabei de falar com relação ao Luís XIV, né? O rei, ele era aquela representação divina, tudo que ele fazia, todo o poder que ele tinha, era um direito dele, porque ele era ali o representante de Deus, né? E o Jean Bodin, em sua obra A República, ele vai enfatizar isso, ele vai enfatizar esse poder do rei e dizer, né, justamente reafirmar que o rei ele é soberano, perpétuo e absoluto. Então, não tinha o que você contestar, não tinha o que você assim dizer, porque o poder estava todo centrado nas mãos do rei, né? Inclusive, um trecho assim da obra dele falava assim: a mais dura tirania é melhor do que a anarquia, ou seja, é melhor, né, ter o poder concentrado ali nas mãos do rei, tendo uma organização, digamos assim, o poder centrado em alguém, do que, né, revoluções e anarquia, né, como era colocado assim para associar a bagunça, né, entre aspas. A teoria do direito natural dos reis, gente, ela fala que o rei ele tem um direito realmente, assim, natural de liderar a sociedade. Ele é nato, ele nasceu para aquilo, ele é feito para governar, para administrar a sociedade. E uma das pessoas que vai enfatizar muito isso, é uma grande figura também aqui, né, para falar sobre esse regime absolutista, que é o Nicolau Maquiavel, o autor do Príncipe, né, que é uma obra importantíssima, estudada até hoje. E uma das frases, inclusive, célebres dele diz assim: é mais seguro ser temido do que ser amado. Que é justamente ter aquela ideia de que o líder, o rei, ele não tem que ser aquela pessoa boazinha, que todo mundo gosta, e que pensa em todo mundo. Não, se ele precisar ser tirano, se ele precisar ser amoral para manter o Estado em ordem, ele precisa fazer. Então não tem essa coisa de bondade, de pensar em todo mundo, não tem não. Ele precisa fazer de tudo, mesmo que isso signifique passar por cima de pessoas, mas ele tem que fazer de tudo para manter o Estado, porque ele é o Estado e ele mantém a ordem. Então, o Maquiavel nessa obra, né, ele enfatiza assim, bastante esse poder do rei, né? E uma outra pessoa assim, importante para deixar claro assim, essa questão de ter um centro, de ter uma organização ali na sociedade, é o Thomas Hobbes, né?
estamos falando de frases, associando frases a autores, ele diz que o homem é o lobo do homem. Por quê? Para o Thomas Hobbes, gente, o homem ele nasce ruim. E ele já nasce uma criatura ruim, não tem esse negócio de que a sociedade influencia, não. O homem já nasce ruim. E por ele já nascer assim, já nascer, né, digamos, com essas tendências à maldade, quando a gente vai conviver em sociedade, a gente não consegue ter uma harmonia social, porque cada um quer pensar, né, nas suas próprias questões, não vai ter essa coisa de pensar no próximo e tal. E aí, justamente para poder ter uma harmonia social melhor, ele criou um conceito, né, que é chamado do contrato social, que o que é? A sociedade, né, as pessoas, elas escolheriam um representante justamente para administrar ali aquela sociedade. E em troca, né, tendo esse representante, ele cuidaria, ele protegeria, ele daria, enfim, segurança, daria as melhores condições para a sociedade. E em troca, né, a sociedade faria seus deveres com relação ao governo. Então, essa relação de troca entre a sociedade e o representante dela, né? Esse justamente é um contrato social. Eu estou fazendo ali, né, um contrato com o meu representante para que ele possa cuidar da gente e a gente possa se ajudar, né, para manter essa harmonia social. Então, é um pensamento também muito importante da gente lembrar do Thomas Hobbes, né? Então, a gente vendo esse conceito político, né, que tá muito ligado ao absolutismo, é o conceito político, assim, que a gente pode falar bastante ali na Idade Moderna. A gente vem agora para a parte econômica, e aí a gente já vai entrar, né, no mercantilismo, né, que a gente já vinha falando aqui desde o começo. O mercantilismo, gente, ele tem algumas características, né, principais, assim como o metalismo, né, que é o acúmulo de metais preciosos. Para fazer esse acúmulo é preciso justamente você colonizar outros lugares, né, você explorar outros locais, que aí vem a colonização, o colonialismo, que é uma característica também do mercantilismo, para essa busca dos metais preciosos. O Estado tem que ser forte, o Estado tem que ser centralizado, porque é o Estado que vai comandar, né, o Estado que vai comandar esse comércio. Então, o Estado ele intervém diretamente na economia, ele está ali ligado assim, à economia diretamente. Não tem isso de depois a gente vai ver outros conceitos de liberalismo e a economia acontece por ela mesma. Não, ali o Estado totalmente intervém e controla a economia, o comércio. Então a gente tem o metalismo, a gente tem intervencionismo estatal, a gente tem uma elevação das taxas alfandegárias, né? Porque, claro, eu vou querer exportar de uma maneira mais barata, mas quando o produto for entrar na minha nação, eu vou cobrar para aquilo, né? Porque eu vou ganhar mais. Então, tinha essa elevação das taxas. E também tem um conceito aqui que é o da balança comercial favorável, que basicamente gente, é um balanço, né, da sua venda e da sua compra. Então, se a sua venda, né, os produtos que você exportou, que você vendeu, se eles estão maiores, se você, né, teve mais lucro do que os produtos que você comprou, a sua balança ela tá boa, porque você vendeu mais, você obteve mais lucro do que se você tivesse comprado mais, porque você comprando mais, você gastaria dinheiro. Então, né, é essa balança em que a venda ela é maior, ela tem um saldo melhor, mais positivo do que a compra, né? Então, era importante ter essa balança comercial favorável. E aí, gente, vários ali, né, países da Europa Ocidental praticavam, né, a economia mercantilista. Portugal e Espanha foram um grande exemplo. Portugal teve um poder muito grande nessa época, foi um reinado assim muito, muito poderoso, principalmente no que a gente está falando aqui de expansão marítima, que também é uma característica do mercantilismo, né? Esse incentivo às navegações, que justamente está muito ligado ao colonialismo. E Portugal e a Espanha foram, assim, referências, né, nisso. E aí, gente, a gente está falando aqui, né, de que tinha o comercialismo, né, que é justamente ali no mercantilismo de ter essa questão do comércio, de incentivar o comércio.
E aí, só para a gente ressaltar uma coisinha que acontecia um pouco diferente lá na Alemanha, no Império Sacro Germânico, né? Tinha o cameralismo, que era um comércio regulado pelas câmaras, né, do conjunto de cidades, já que a Alemanha na época ainda não era nação, né, não era formada como Portugal, Espanha, Inglaterra, França. Existiam várias cidades, enfim, vários grupos, vários povos, e aí lá era o cameralismo, né, que era regulado pelas câmaras, né, das cidades. Então, o mercantilismo é isso, gente, essa busca, né, por fazer a sua nação grandiosa a partir do intervencionismo, né, obviamente estatal. O Estado controla a economia, se vai atrás, né, de outras terras, outros lugares para se explorar, para se acumular metais preciosos, e fazendo isso, né, da forma de colonizar outros lugares. Então, esses são os pontos principais do mercantilismo. Então, falamos de política, falamos de economia, agora vamos falar de um aspecto mais cultural, né? Como é que estava a cabeça do ser humano nessa época, né? Quais foram os tipos de transformação, o que é que estava passando, né? Já que a gente viu ali que na Idade Média, o ser humano, ele tinha uma cabeça muito voltada para a religião. Então, muito do ser humano era voltado para Deus, né? Ele pensava de uma forma mais religiosa, Deus era o centro de tudo, a igreja também ditava muitas coisas importantes na época. E aqui a gente vai ver uma quebra, né, com esse pensamento, que vai ser conhecido, né, gente, como renascimento cultural. Vai ser, assim, uma total, realmente, assim, uma total ruptura, né, com esses pensamentos, só que repetindo mais uma vez, não quer dizer que todo mundo mudou de uma hora para outra, e a igreja, meu Deus, acabou, não. Coisas vão acontecendo, né, concomitantemente. O renascimento cultural, gente, ele estava ali na Europa, mas ele não foi homogêneo, né? Todo lugar ali da Europa estava tendo renascimento cultural. Ele estava principalmente ali na Península Itálica, teve um aspecto muito maior ali na Península Itálica. E nessa época, a gente está falando renascimento cultural, teve uma valorização da arte muito, muito forte. Tanto que acontecia uma prática conhecida como mecenato, que era justamente a financiar, né, os reis, os nobres, enfim, eles financiavam os artistas, eles pagavam os artistas, né, para, enfim, para poder fazer as artes deles, né, era realmente um investimento nas artes, né, então acontecia essa prática que era conhecida como mecenato, que era essa valorização da arte e dos artistas. Uma coisa que também, nossa, muito importante para se falar aqui nesse renascimento, nesse contexto de Idade Moderna, é a criação da prensa por Gutenberg. E isso, assim, gente, é uma revolução absurda. Aí, prensa, o que é isso, professora? Prensa, gente, assim, é o antepassado da impressora, tá? Foi a forma, né? Foi uma máquina, né? Digamos assim, que realmente conseguiu ali produzir, né, produzir em grande escala, né, livros e outras coisas, né, entre aspas, imprimir, né, digamos assim, outras coisas. Isso foi muito importante porque não era todo mundo que tinha acesso a livro, por exemplo. Lá na Idade Média, quem tinha acesso a livro eram mais as pessoas que estavam na igreja, eram monges, até porque os livros, na verdade, gente, eram realmente escritos ali à mão. Os monges copistas copiavam, faziam ali os livros e era trabalhoso demais. E a prensa já, né, dando essa liberdade maior de você não ter que escrever várias coisas, foi uma revolução, assim, muito importante aqui, principalmente também para difundir conhecimento, né? Então é importante a gente ressaltar isso. E aí, gente, professor, você está falando de relacionamento cultural, e o que é isso, né? O que representa isso? Então vamos lá, algumas características muito importantes para a gente pensar aqui no Renascimento. A gente vai ter o antropocentrismo, que é a valorização do homem, né? Antro significa homem, né? E a gente vai ter esse homem agora valorizado. O homem está valorizado nas artes, né? A gente vai ter muita arte assim que valoriza o homem.
o ser humano, né? O ser humano, as representações das emoções do ser humano, do cotidiano, do corpo. Então, ao invés, gente, de ter Deus e as divindades, né, assim, católicas como a principal representação artística, como a principal preocupação, agora a gente vai ter o ser humano como ali o principal ponto ali da arte, dos questionamentos. Então, já essa troca, né, já essa inversão, né? A gente vai ter o racionalismo, que é a valorização da razão em detrimento da fé. E também a gente pode ver que é uma coisa que vai logo assim de frente com a Igreja Católica, já que para a Idade Média a fé era tudo, era a explicação de tudo. E aqui não, já vai se ter uma valorização da razão, vai se ter uma valorização da ciência, né? De uma explicação mais lógica das coisas. A gente vai ter o humanismo, que é justamente, né, assim, ligado ali ao antropocentrismo, que é o ser humano como o centro. O ser humano é capaz de tudo, o ser humano pode, o ser humano conhece, o ser humano critica, o ser humano faz. Então as coisas não são mais explicadas tipo, porque Deus quer. Isso aqui tá chovendo porque é obra divina, tá? Aconteceu isso na minha vida porque foi mandado de Deus. Não, as coisas agora vão ter uma explicação mais lógica e o homem tem essa valorização, né? O ser humano tem essa valorização muito grande aqui no Renascimento. A gente vai ter o hedonismo, que é uma valorização dos prazeres, né, do ser humano. Agora, os prazeres, o que dá, né, ali uma satisfação ao ser humano, vai ter aqui a sua valorização. E vai ter aqui também, gente, uma coisa bem interessante, que é justamente considerar a Idade Média a Idade das Trevas. Para eles, a Idade Média, por estar justamente contida ali naquele contexto de fé, de não ter um pensamento mais racional, de Deus acima de tudo, para eles aquilo ali era como estar na escuridão, porque a razão era que iluminava, a ciência que trazia luz, a filosofia, a crítica, enfim. Então, para eles, aquilo ali era a Idade das Trevas, né? Tanto que é um termo que a gente não usa muito, porque não é bem assim, né? Não é bem assim da maneira como eles pensavam. A Idade Média tem seus pontos e tem alguns pontos positivos, como, por exemplo, a partir ali da Idade Média que surgem as primeiras universidades. E só que para eles, né, era uma coisa, enfim, totalmente avessa ao que eles estavam construindo naquela época, né? Então, por isso que surge ali o termo Idade das Trevas. Para além disso, tem o naturalismo, que é a valorização da natureza, da botânica, enfim, das questões mais naturais, né? Uma busca pela perfeição também, gente. Eles bebiam ali muito, o Renascimento, gente, ele bebeu muito ali da Grécia Antiga, né? Eles pegaram muito dos valores da Grécia Antiga, então tinha realmente essa valorização do corpo, né? Como tinha na Grécia, da beleza, do belo. Então, né, eles tinham esse conceito do que era belo, do corpo, né? Do ser humano, que era considerado belo. Então, é bem interessante. E aqui também a arte e a ciência, elas vão estar assim juntas, unidas, tanto que em muitas obras, principalmente de Leonardo da Vinci, é importante a gente citar, a matemática ali, ela vai estar diretamente ligada à arte. Em muitas obras dele, a mais famosa, né, a Gioconda, Mona Lisa, tem todo... porque eu, professora de história, não vou saber explicar, gente, matematicamente. Perdoa que é a professora de história. Mas se vocês forem pesquisar um pouco mais a fundo, tem toda uma questão de proporção, tá? E é uma proporção matemática, não foi uma proporção assim que ele só do nada ele fez, não, é uma proporção matemática. Então a gente vai ver que as artes também vão estar muito ligadas à ciência, tanto que o Da Vinci, né, com o homem também vitruviano, né, outra arte dele muito expressiva, também está muito ligado a essa relação com a ciência, já que ele secava, né, cadáveres para estudar o corpo humano. Então a gente vê que está intimamente ligado. Também aqui a gente vai ter a produção da tinta a óleo, que para quem é artista, não sei se algum de vocês pinta e tal, é muito importante também. E é isso, são as características que a gente pode citar aqui principalmente. E sem esquecer, né, a gente estava falando de arte, outros nomes, né, como Michelangelo,
Que, enfim, né, gente, da Capela Sistina, importantíssimo, Rafael. Vocês lembram das Tartarugas Ninja, né? Pois é, as referências, Leonardo, né, Michelangelo e Rafael, eu me esqueci o nome do outro, mas enfim. E o Donatello, ajuda aqui que eu tive, ajuda dos universitários. São justamente, né, nomes assim, de artistas que foram muito importantes. E a gente falou aqui do renascimento no nível cultural, a gente vai ter um renascimento científico, que vai ter a ramificação dos campos científicos, porque antes, gente, a filosofia, ela meio que abordava tudo, ela meio que dava conta ali de tudo, de tentar explicar. E aqui não, a gente vai ter uma ramificação maior, né? Uma coisa mais voltada para matemática, para arte, para natureza, então a gente vai ter uma divisão aqui das ciências, né? A gente vai ter um estudo muito grande aqui, gente, da anatomia, da astronomia. Como eu até falei anteriormente, o Leonardo da Vinci, né, foi um dos vários que teve essa preocupação de estudar o corpo, já que na Idade Média o corpo, gente, era uma coisa sagrada. Então você não podia negócio de abrir corpo e dissecar para ver, Deus defenda, não podia fazer isso de jeito nenhum. E aqui não, a gente já vai, né, ter esses estudos para se entender melhor o corpo humano, né? Na astronomia também, nossa, vai ter muito, muito estudo. Inclusive, a gente vai falar de uma figura muito importante, né, que foi responsável por, não que ele criou, mas que ele enfatizou mais essa teoria, que foi o Galileu Galilei, o Galileu Galilei com o heliocentrismo, que ele dizia ali, né, que em vez, como se pensava ali a Igreja a Idade Média, da Terra ser o centro de tudo, ele vai dizer, né, não, o Sol é que é o centro e os planetas giram ao redor dele. Para a gente pode ser uma coisa muito simples, já que a gente está acostumado com isso. Mas para a época foi uma afronta enorme, assim, como assim? Como assim a Terra, né, não é o centro e sim o Sol? Tanto que ele também foi caçado, né, pela Inquisição. Ele negou as ideias dele para não morrer, mas graças a essa negação dele foi que ele pôde escrever, né, continuar escrevendo, continuar produzindo suas ideias e, né, dar mais razão, né, a essa ciência, a essa teoria, como eu falei. Os métodos dedutivos, né, os métodos científicos experimentais também foram aqui muito importantes para o desenvolvimento da ciência, né? No caso, como você tornar algo com validez científica, né? Então existiu o processo de observação, de experimentação, para você comprovar ali a sua teoria cientificamente, né? Hoje a gente não tem, né, o famoso comprovado cientificamente. Então ali naquela época foram desenvolvidos esses métodos. Então, gente, assim, dessa forma mais cultural, social, a gente percebe que o homem, ele está começando a se desvencilhar um pouco dessa figura divina, né, para dar mais valor a ele próprio, né, para dar valor ao ser humano e desvencilhar também ali daquele aspecto da fé que explica tudo, agora para a razão e para a ciência, para algo mais lógico, né, para ter uma explicação mais racional das coisas, né? Então começa a se ter, né, essa mudança de pensamento que também, como eu falei, é ali muito vista na arte, né? Já que agora o principal, né, o que era colocado na arte era o ser humano. E aqui também, gente, na Idade Moderna, já que a gente está falando de religião e ciência, as pessoas, né, já estão começando, igreja, talvez eu não concorde com isso, vai ter uma pessoinha aqui que realmente vai dizer, olha, igreja, não tá dando, porque vocês dizem uma coisa e fazem outra, vocês estão cobrando os impostos, nada a ver com nada, então assim, vamos rever seus conceitos, né? E é o que ficou conhecido, gente, como Reforma Protestante. E o que foi nessa Reforma Protestante, o que é que aconteceu nessa Reforma Protestante? Gente, a Reforma Protestante ela foi uma quebra, né, da unidade católica, uma quebra do poder da Igreja Católica. E também muito já se vinha questionando ali algumas coisas da Igreja. Por exemplo, a relação dos reis com a Igreja Católica já estava meio balanceada, porque os reis estavam querendo ali as terras que a Igreja estava tendo, né? Que eles estavam vendo que a Igreja já estava com muito poder, os reis já estavam ficando assim... não sei se eu quero deixar essa igreja crescer tanto assim. Então já começou ali
já essa intriguinha, né, essas intrigas, essas disputas de poder ali entre os reis e a igreja. Sem contar também com vários escândalos da igreja, e assim, mais característico é o fato da igreja acumular muito dinheiro, muita riqueza, e ela acumulava esse dinheiro, essa riqueza, e ela julgava as pessoas que acumulavam dinheiro e riqueza, porque para elas, né, uma das questões lá delas, a pessoa não poderia acumular riqueza. Então, como é que você diz e faz outra coisa, né? Então, isso já estava começando a causar ali alguns impactos em alguns pensadores, né? E aí teve, para além disso, né, do que foi piorando nessa relação, digamos assim, da igreja com a sociedade, né? Foi a condenação ao lucro, como eu falei, a igreja condenava você lucrar, mas ela mesma lucrava. A condenação da usura. A usura, gente, é o que é muito parecido com o que a gente conhece hoje como o conceito de agiotismo, né? Que é você cobrar, né? Você dá um dinheiro, mas você cobrar impostos altíssimos, né? E essa era uma prática muito recorrente, por exemplo, na Inglaterra, mas a igreja começou a condenar a usura. A venda de cargos eclesiásticos também foi um ponto que foi criticado, né? Porque, basicamente, em vez de algumas pessoas passarem pelo processo de ser um padre, por exemplo, de estar ali em qualquer outro cargo da igreja, eles vendiam esses cargos. Então, qual era o sentido, né? Quer dizer que qualquer pessoa poderia entrar? Qualquer pessoa até entre aspas, né? Porque a gente sabe que seriam pessoas que tivessem ali mais, né, condições. E também, e uma das principais coisas que foi abordada por esse personagem que a gente vai falar daqui a pouco, foi a indulgência e a simônia, ou simonia, não sei bem como pronuncia, mas vamos deixar simônia. A indulgência, gente, era simplesmente uma prática da igreja de você comprar o seu perdão. Então, assim, se você foi uma pessoa... A lógica seria, né? Se a gente for tratar essa lógica ali do cristianismo da Igreja Católica. Se você é uma pessoa ruim, você vai para o inferno. Se você é uma pessoa boa, você vai para o céu. Só que na indulgência, você poderia quebrar com isso aí, né? Você poderia... se você foi uma pessoa ruim, que praticou alguma coisa ruim, você comprava ali uma indulgência, comprava ali o seu perdão, e aí você tava lindo, né, lá no céu. E aí, este personagem que a gente vai falar daqui a pouco foi assim: minha gente, mas como assim? Que história é essa de ficar comprando perdão? Que história é essa agora? Todo mundo vai fazer as coisas ruins, mas tá tudo bem porque vai comprar o perdão? Não, né? E a simônia, gente, era a venda de materiais, de coisas consideradas sagradas, tipo, eles diziam que estavam vendendo um espinho da cruz de Jesus, que estavam vendendo um pedaço de terra, da terra sagrada, esses tipos de vendas, né, relacionados a coisas religiosas, que também muitas pessoas estavam contestando isso, né. E esta figura que a gente está falando faz hora aqui, né, é o Lutero, né, gente? Ele é a figura principal da Reforma Protestante. Ele foi um dos principais, assim, que combateu, que falou, né, sobre essas coisas da igreja. Tanto que a gente estava falando da indulgência, né? A indulgência foi um dos principais pontos para ele colocar, né, a mais conhecida coisa dele, né, que foi as 95 teses, né, que ele espalhou ali, né, nas portas das igrejas, que vinha muito, né, justamente combatendo, né, falando dessas ações da igreja, né, indo contra essas ações da igreja. Ele era um monge agostiniano, ele fazia parte da igreja, mas ele não concordava. Tanto que, por exemplo, coisas que ele batia de frente, né, com a igreja, que ele não concordava, além da indulgência, é ele dizer que, por exemplo, que a base da salvação é a fé. Você não precisava comprar algo para garantir seu lugar no céu, ter esse negócio de purgatório. Não, basta você ter fé, praticar sua fé e, enfim, ser uma pessoa boa, né? Ele lutou também pela livre interpretação da fé, que cada um poderia, né, ter a sua interpretação do que era a fé, de, enfim, ter a sua interpretação ali da Bíblia. Lutou também pela tradução da Bíblia, porque a Bíblia, gente, ela não era, assim, traduzida como a gente vê hoje, tem hoje, que é traduzida, enfim, para várias línguas. Não, era só, né, no latim, tanto que só quem lia ali, só quem tinha acesso
eram os padres, né? Poucas pessoas, enfim, liam ali a Bíblia, sabiam, né, ler o conteúdo da Bíblia. Tanto que ele foi ali, ajudou, né, assim, incentivou a traduzir para o alemão, por exemplo. E ele também foi de coisas bem contra da igreja, como o fim do celibato, né, já é algo que vai bem contra, né, ali o dogma da igreja. E também lutar para ter, né, só o batismo e a Eucaristia, né. Ele lutou, né, contestou muitas dessas coisas da igreja, e óbvio que isso iria gerar, né, uma grande polêmica, iria gerar ali um conflito grande com a igreja, mas ao mesmo tempo que gerou um conflito grande com a igreja, ele inspirou também outros movimentos, né, ali de grupos que também já não estavam nada satisfeitos, né, com essas atitudes da igreja, com essas contradições da igreja. E a gente vai ter ali como, né, grupos, né, que se inspiraram bastante no Lutero e também acabou até criando a sua própria religião. Mas a gente vai ter o calvinismo, né, com João Calvino. Nele, gente, o calvinismo, ele tinha, por exemplo, a teoria da predestinação. Eles acreditavam, né, o João Calvino acreditava que a pessoa já nascia com um destino traçado. Então, né, ele já se sabia, né, se a pessoa já estava predestinada, né, a alguma coisa, já, enfim, se iria ser bom, se iria ser ruim, teria essa teoria, né. Diferente ali da igreja, né, que não incentivava o lucro, aqui vai ter um incentivo ao trabalho, vai ter um incentivo ao lucro. É a lógica de que você trabalha, você tem os seus lucros, né, não tem isso de você não valorizar o lucro, né, e a gente sabe que isso vai bem de contra os dogmas da igreja, né. Mais uma coisa, assim, que o calvinismo trouxe, que com certeza foi também, assim, bem polêmico para a igreja, é a separação entre a igreja e o Estado. E isso, sim, nossa, era uma grande afronta, né? Já que igreja e Estado, enfim, caminhavam juntos, faziam as coisas juntos, então, né, isso seria, obviamente, de uma grande afronta. Na Revolução Puritana, gente, que aconteceu lá na Inglaterra, o Carlos I, ele assumiu um trono, né, onde que o pai dele já vinha trazendo algumas coisas polêmicas, né, como, por exemplo, ele tirou algumas liberdades que a dinastia Tudor, né, tinha dado ali na Inglaterra, dos Tudor tinha dado na Inglaterra, e o tirar dessa liberdade foi justamente implantando o catolicismo, né, colocando o catolicismo como a principal religião. E ele, digamos assim, né, continua essas polêmicas, né, do que, por exemplo, a Irlanda, gente, ela ainda tinha um sistema feudal forte e muito elitizado, e ela dependia bastante da Inglaterra, né, principalmente no sentido econômico. Só que ele quis começar a cobrar mais impostos, né, da Irlanda. Só que, para ele cobrar esses impostos, ele teria que passar pelo parlamento. E o parlamento ficou assim, olha, pode ser, mas você vai ter que dar meio que justificativas. Ele, não satisfeito, acabou com o parlamento e isso, claro, geraria revoltas, né? O parlamento, ele se dividiu entre os diggers e os levelers. Os diggers, eles seriam os mais radicais, digamos assim, porque eles queriam a reforma agrária, né? Sempre que fala de reforma agrária, tá ligado, assim, a algumas medidas mais radicais, mas eles lutavam, né, pela reforma agrária. E os levelers, eles seriam um pouco mais conservadores, e eles lutariam ali mais para não se ter esse poder tão grande, né, ali aquela influência tão grande do rei como teve de até para poder acabar com o parlamento. O parlamento depois de um tempo volta, mas o rei, ele não satisfeito, ele não queria essa coisa de ter outra pessoa, outro grupo que vai ter que controlar meu poder, então ele continua, né, ameaçando o parlamento de fechar. Só que os grupos, né, do parlamento já estavam mais, né, organizados, e vai ter uma grande figura aqui também, que é o Oliver Cromwell, que vai ser uma grande figura, né, contra essa figura do rei, contra a figura do Carlos I. E no embate com o rei, eles conseguem, né, pegar o rei, capturar o rei e decapitá-lo, né, o que é, assim, também, gente, uma representação
assim, absurda você decapitar um rei. Era, assim, nessa época, uma afronta, assim, acho que afronta até um eufemismo, mas era algo, assim, realmente de proporções absurdas. Você decapitar um rei, a figura divina, como assim, né? E o Oliver Cromwell, ele foi essa liderança, né, desses grupos que foram ali contra o rei. E só que, infelizmente, quando ele assume o poder, né, após a decapitação do rei, ele, enfim, em vez de continuar, né, de ter um governo que fosse mais ligado ali a pensar nas camadas sociais, né, enfim, como eles, né, prometiam de não ter essa figura do rei, ele acabou tendo um governo tão centralizado, ditatorial quanto. Então, infelizmente, não teve, né, um fim tão esperado. E outro grupo, né, na verdade, outra religião que surgiu ali a partir dessas ideias do Lutero foi o anglicanismo, gente, lá na Inglaterra. E aqui é uma coisa bem inusitada. O rei Henrique VIII, ele era casado com a Catarina de Aragão. Só que ele estava de olho na Ana Bolena. E assim, o divórcio, a separação, ele não era uma coisa assim, né, muito querida, muito valorizada pela igreja. A igreja tem aquilo, se você casa com uma pessoa, é para você ficar até a morte com ela. Enfim, né, na vida e na morte não tem isso de separar, não. E o que é que ele faz para ficar com a Ana Bolena? Gente, ele simplesmente ignorou. Ele se separa de Catarina de Aragão, ele se junta com Ana Bolena e ele é excomungado da igreja. Simplesmente isso. Ele é excomungado da igreja. Na verdade, ele já fez isso com essa intenção, porque ele tinha interesse nas terras da igreja, né? Ele não fez assim à toa e só por causa da Ana Bolena também, não. Ele tinha interesse nas terras da igreja. E já que ele aproveitou o gancho, né, de que foi excomungado da igreja, que teve esse escândalo, ele aproveita para criar uma nova religião, que basicamente segue assim, os preceitos bem parecidos, né, com da igreja católica, mas a nova religião é o anglicanismo, né? Então vocês veem, né, que toda uma questão de casamento, né, de outros interesses gerou ali, né, uma nova religião. E a gente teve a reforma, gente, mas será que a igreja católica ia deixar assim, deixar tudo isso acontecer, todo mundo apontar o dedo para ela, todo mundo falar que tá errado, tá? Claro que não. Se a gente teve a reforma protestante, a gente vai ter a contra-reforma, que nada mais é, né, já tá dizendo, contra-reforma, é a igreja justamente indo contra a reforma protestante, né, lutando ali para ter o seu lugar, lutando para de novo ter seu espaço, né, que enfim era enorme. A partir disso teve o Concílio de Trento, que foi ali convocado pelo Papa, e esse concílio, gente, ele foi importante para determinar algumas coisas, né, para que a igreja voltasse a ter seu poder. Então teve a reafirmação dos dogmas da igreja, a simônia, né, gente, que era aquela venda, né, de objetos que se diziam sagrados, né, ela foi condenada, e houve uma regulamentação das indulgências, né, assim, a regulamentação ali daquelas vendas ali, né, do pecado, né, do lugar ali no céu de cada um. Teve o Index. O Index, gente, ele era tipo um arquivo, digamos assim, um livro, né, na verdade, que vinha falando, né, os livros e os autores proibidos. E quais será que eram esses livros e os autores proibidos, né? Leonardo da Vinci, Galileu Galilei, toda essa galera ali, né, que estava ali envolvida no renascimento cultural, no renascimento científico, na valorização das artes, da ciência e de tudo que fosse contra a igreja, estava ali no Index como sendo proibido. Então, o Index, ele continha, né, toda essa lista de proibição da Igreja Católica. Reativou a Santa Inquisição, né, que, enfim, a Santa Inquisição a gente já comentou bastante, que é essa caça aos hereges, né, essa caça às pessoas, às coisas que fossem contra, né, os dogmas da Igreja. E também aqui surgiu os seminários. Agora, um ponto importante aqui também que foi criado nessa contra-reforma é a Companhia de Jesus, que a Companhia de Jesus, né, justamente era aquele grupo, né, os jesuítas, que no processo de colonialismo, de colonização, enfim, eles iriam lá justamente com o objetivo de catequizar,
né, os ameríndios, catequizar aqueles seres que eles consideravam sem alma, porque não cultuavam o Deus deles, não cultuavam a Igreja Católica. Então eles tinham esse objetivo de catequizar os ameríndios. E, gente, é isso. A gente, mais uma vez, né, falou das principais características aqui da Idade Moderna, política, econômica, social, culturalmente, religiosamente, né, a gente viu bastante também. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mandem lá pra gente, tá? E a gente vai estar mandando, como sempre, né, a lista de exercício. E fiquem bem, se cuidem, tá, gente? E até a próxima!